Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45. Vamos com 45 minutos de puro debate esportivo e hoje recebendo uma referência, não só enquanto apitava, mas como instrutor de árbitros da CBF, como membro da comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, José Mocelin, um dos grandes árbitros da história do futebol do Rio Grande do Sul. Tivemos aqui Renato Marcília, Carlos Eugênio Simon, pela ordem, Carlos Eugênio Simon, Renato Marcília, o Leonardo Gaciba, mas o José Mocelin teve o seu auge também, né, e chamando muito a atenção a época quando os árbitros do Rio Grande do Sul começaram a apitar em São Paulo, que pagava mais, era um mercado que estava se abrindo. Hoje é muito comum um árbitro mineiro apitar em Santa Catarina, um árbitro de Brasília apitar em Pernambuco e tal, mas o Mocelin, não sei se não foi o precursor nisso, mas se não foi, foi um dos precursores. Por que eu estou fazendo isso? Porque o público se renova, porque hoje nós transmitimos via Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, mundo afora. Então, os mais veteranos dispensa a apresentação, o José Mocelin. Para os mais novos, né, Mocelin que brilhou nos anos 80 e 90 dentro de campo e depois nos anos 2000 também colaborando com as mais diversas instituições, Comebol, CBF, Federação Gaúcha de Futebol. E o Matheus Beck, que é lá do Vale dos Sinos, né, do Grupo Guzmão, né, para resumir a história, né, trabalha lá no Diário de São Leopoldo, mas no VS, né, VS de São Leopoldo, chamo de Diário, no VS de São Leopoldo, e trabalha para o Grupo Guzmão. Tudo bem, Mocelin? Tudo bem, Rec. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Matheus. Quero te dizer que, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui, socializar ideias, porque quando a gente tem a oportunidade de levar o público telespectador, principalmente o torcedor, na área que nós militamos, que é o futebol, no sentido assim de esclarecimentos, de levar ideias daquilo que pensamos, enfim, tornar esse fenômeno social maravilhoso chamado futebol uma coisa que aquele telespectador que está lá em casa possa entender por que um determinado árbitro tomou essa e aquela decisão dentro das quatro linhas. Então, para mim, quero te dizer que estou aberto ao debate, à discussão, vamos trocar ideias durante 45 minutos. 45 minutos passa rápido. É difícil ter esse tempo todo num programa de televisão e falar... Da noite tem 1h30. 1h30. Não, daí vem mais gente. É importante a gente exatamente tornar aquilo que nós pensamos, aquilo que a Comissão de Árbitros da Federação Gaúcha de Futebol entende, enfim, assuntos mais diversos, árbitro de vídeo, coisa muito importante, da qual eu especificamente sou plenamente favorável. Evidente que há necessidade de se realizar alguns ajustes, porque, como eu li uma reportagem há poucos dias, estamos passando por uma nova era, novos tempos em termos de arbitragem. Quando lá atrás, no nosso tempo, não se tínhamos uma câmera transmitindo os jogos pela TV. Hoje nós temos mais de 30 câmeras, dependendo do jogo, da repercussão, daquilo que representa a partida. Várias câmeras exatamente em todos os ângulos para poder levar ao telespectador aquilo que realmente acontece dentro das quatro linhas. Matheus, antigamente a gente chamava o árbitro de ladrão, mas ladrão entre aspas, porque ele não roubava, se atrapalhava e dizia, roubou pro time tal e tal. Os árbitros são, ainda mais aqui no Rio Sul, 95%, 98% íntegros. Mas agora é mais injusto ainda chamar o árbitro de ladrão, porque com todo mundo analisando em casa, no sofá, tomando uma gelada, com 500 repetições e até uma fitinha para mostrar se o cara tem meio pé ou, quando for narigudo igual eu, o nariz na frente. Então, hoje é mais carrasco ainda fazer isso. É que tocaste num assunto que realmente é uma coisa assim bem muito injusta, porque o árbitro precisa, junto com seus assistentes, né? Hoje até o termo não é mais assistente, mas sim outros oficiais da arbitragem,
a questão de segundos para decidir se o jogador estava ou não em posição de impedimento e por ter tido jogo ativo, então ser punido por estar em posição e ter o jogo ativo. Então ele é punido com tiro livre indireto. Mas o pior é o pênalti, né? Como? O pior é o pênalti. Exatamente. O cara pode decretar o resultado da partida e até de um campeonato. Mas um impedimento também mal sinalizado que resulte num gol também tem interferência direta no resultado da partida, interferência muitas vezes no placar, e que isso representa, dentro das nossas avaliações, quando o erro do árbitro interfere diretamente no placar ou interfere no resultado da partida, isso representa um erro grave por parte da arbitragem, porque a repercussão em termos da decisão ela é muito assim impactante, porque interfere exatamente no resultado da partida, que acaba interferindo numa classificação para a próxima etapa, ou então uma desclassificação ou um rebaixamento. Então, realmente, quando envolve no resultado da partida a decisão equivocada da arbitragem, a repercussão é muito grande. E até só para pegar o gancho dessa arbitragem de vídeo, a arbitragem de vídeo que tu falaste que é absolutamente a favor dessa novidade, digamos assim, eu queria que tu explicasse de repente de uma forma mais clara para que de repente alguém que não tenha ciência, qual os momentos que o árbitro pode solicitar esse vídeo para ter o auxílio e ao mesmo tempo indicar o que tu achas que no futuro pode ter a mais também, o que ainda falta para a arbitragem evoluir para que cada vez menos a gente enxergue injustiças, digamos assim, no futebol. A gente tem a lembrança do Grêmio agora na Recopa com 2 expulsões por conta da arbitragem de vídeo, então é uma coisa que está sendo utilizada e está sendo aplicada, não é algo que o árbitro pode sim utilizar, mas ao mesmo tempo não solicita por influências e pressões das equipes mandantes. Mas então eu gostaria que pudesse falar onde ela é aplicada e onde tu achas que ainda pode ser aplicada num futuro. O que mais deve ser melhorado? Na realidade, tocasse num ponto fundamental. O futebol teve uma evolução nos últimos tempos fantástica em termos de velocidade, em termos de tempo de bola rolando. Mas por que isso? Porque os atletas eles recebem um tratamento, um treinamento essencialmente profissional. E a arbitragem ainda, infelizmente, Rec e Matheus, a arbitragem ainda vive aquela preparação, aquela estrutura toda amadora. Então, são exigidas decisões essencialmente profissionais da arbitragem, decisões qualificadas, enquanto o ambiente de preparação dos árbitros, a estrutura da arbitragem, é uma estrutura essencialmente amadora. Por isto que, a meu juízo... A América toda, né? Não Sim. tem ninguém que assina a carteira, né? Exatamente, não temos, embora hoje no Brasil nós tenhamos a promulgação da lei já, profissionalização da arbitragem, ainda falta a regulamentação, quem é que paga a conta, né, Rec? Então não está definido. Mas por isto que eu sou totalmente favorável ao árbitro de vídeo, porque ele vem nos auxiliar, ele vem auxiliar a arbitragem, exatamente corrigindo, como nós tivemos exemplos agora, né, com o Grêmio há poucos dias, quando o árbitro no campo de jogo, dentro da sua percepção, dentro da sua posição em campo, visualizou algo que não foi o correto. Momento em que o árbitro de vídeo, então, adentrou com a sua observação, entrou com a observação e o árbitro, então, foi lá, fez o gesto que iria verificar na tela o lance do qual ele tinha já decidido. Porque enquanto a bola não entra em jogo, o jogo não reinicia, a arbitragem pode mudar a sua decisão se tivesse tomado, como ele tinha tomado, uma decisão equivocada. E por isso que o árbitro de vídeo, então, eu sou totalmente favorável, porque ele vem corrigir aqueles erros, e aí eu vou me referir aonde ele pode entrar, claros, aqueles erros, não digo termogrosseiros, mas coisas claras para o telespectador, porque nós estamos vendo via imagem, e aí fica fácil, como nós estamos conversando aqui fora do ar, que hoje é fácil você tecer considerações sobre a arbitragem, porque você tem
número enorme de câmeras, ângulos diferentes, imagens ampliadas, então fica fácil. Você via a imagem, para a imagem, tira uma linha, puxa uma linha, etc. Fica fácil, mas para nós, para os árbitros dentro das 4 linhas, com a bola em movimento realmente é um pouco mais complicado. Por isso, repito, né, que o árbitro de vídeo, a meu juízo, vem no momento certo. O que precisa? Precisa de ajustes, porque algumas decisões, algumas revisões que foram feitas, e tivemos a experiência no ano passado no campeonato lá do Mundial de Recife, né, entre jogos do Sport, na final, nos 2 jogos finais houve a presença do árbitro de vídeo como experimento e houve pequenos problemas. Houve problemas mesmo com o árbitro de vídeo. Por quê? Porque ainda nós não temos, como é que eu vou dizer, o domínio total, a arbitragem, os árbitros que foram treinados precisam de ajuste, precisam se adaptar. E nós também, telespectadores, torcedores, ouvintes, enfim, amantes do futebol, também precisamos mudar a nossa cultura e passar a entender que o árbitro de vídeo é uma forma de corrigir injustiças que se praticam dentro do futebol. Independente se vamos falar aqui da nossa grenalização, independente se é a favor do Grêmio, contra o Grêmio, a favor do Inter ou contra o Grêmio. Vai ter agora no Grenal, né? Haverá. A federação, através do nosso presidente Chico Noveleto, pelo menos eu sei publicamente, não sei especificamente dentro da federação, porque existe uma equipe que está tratando disso, REC. Então, eu não sei em que pé está, mas haverá sim, porque os clubes já foram consultados, a CBF já foi consultada, e é evidente, nós precisamos também... O Inter é que vai bancar? O Inter vai bancar. Vai bancar por ser o dono da casa. Uma notícia... E o Grêmio vai bancar num próximo, quando for a casa do Grêmio. Pelo que se noticiona. Houve uma reunião entre os clubes da CBF há poucos dias, porque era a intenção da CBF implantar o árbitro de vídeo agora, já no Campeonato Brasileiro, mas por 12-7, uma coisa assim, com uma abstenção do São Paulo, que se absteve, houve a não aprovação da inclusão do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro deste ano. Mas, já o ano passado, a Comissão de Árbitros da CBF realizou um treinamento com aproximadamente 64, 65 árbitros, né, e ex-árbitros, inclusive, que participaram desse treinamento, exatamente para, como é que eu vou te dizer? Normatizar, socializar ideias, fazer ajustes. Por quê? Porque hoje, a meu juízo, o árbitro de vídeo é imprescindível. Bom, você é membro da comissão da Federação Gaúcha de Futebol. E vão ser árbitros gaúchos que vão analisar, e nós só temos 3 que têm habilitação, é isso? O Jean-Pierre, o Daronco e o Leandro Voden. Não, na realidade, quem vai operar o árbitro de vídeo, não posso te afirmar que seja gaúcho. Eu acredito que não, que é a CBF que vai enviar. Seria melhor. Embora nós, outros árbitros do Rio Grande do Sul fizeram esse treinamento, além dos 3 que tu citaste, um dos assistentes, o Rafael Alves, fez, porque o árbitro de vídeo são 2, é um árbitro e um árbitro assistente, exatamente para o árbitro assistente auxiliar na definição do impedimento ou não impedimento ocorridos na partida. E nada melhor do que um árbitro assistente cuja função específica, ou primordial, não específica, mas a principal função é detectar a posição de impedimento ou não e detectar o jogo ativo do jogador que estava em posição de impedimento. O árbitro assistente, ele pode chamar o árbitro para o árbitro chamar o árbitro de vídeo. Ele, assistente, não pode chamar o árbitro de vídeo direto. Não. Mas ele pode alertar, porque eu acho que aqui na arena foi o que aconteceu. Foi alertado pelo auxiliar e o auxiliar chamou o vídeo, não? Na realidade, funciona da seguinte forma. O árbitro ainda é o que detém todos os poderes de decisão. É o árbitro que decide se vai rever, se não vai rever, se volta atrás da decisão. Ele ainda, e isso eu considero importante, porque no momento que você tira a autoridade do árbitro sobre a decisão de um lance ou não numa partida,
acredito que fica meio uma lambança. Não pode Quando ser. muitos mandam, ninguém manda. Exatamente. Então tem que ter o comandante, né? E o comandante é o árbitro. O árbitro central, o árbitro da partida. O que ocorreu no jogo do Grêmio? Salvo melhor juízo, é a minha interpretação. Houve um determinado lance em que caberia uma expulsão. Depois nós fomos verificar, realmente o lance era de expulsão. O árbitro na partida não verificou, não percebeu no momento da infração que houve o uso de força excessiva, porque assim, o cartão vermelho numa partida, ele é dado sob várias circunstâncias que acontecem, e uma delas, a principal, é quando o jogador adversário vai disputar a bola com o seu oponente usando de força excessiva ou brutalidade. E foi o que aconteceu naquela partida, onde o jogador do Grêmio foi atingido numa tirada de bola por parte do jogador adversário, quando ele levantou o pé e atingiu com força excessiva o peito do atleta do Grêmio. Bom, o árbitro não percebeu no momento que havia força excessiva. Entretanto, dada as circunstâncias com que logo após o lance se envolveram os jogadores e onde o jogador atingido levantou a camisa, mostrou o local da lesão onde o jogador adversário o atingiu, o árbitro, inclusive, informado, acredito eu, porque a gente não sabe o que aconteceu em função, que é uma coisa entre o árbitro de vídeo e o árbitro. O árbitro de vídeo deve ter alertado, olha, dá uma olhada na tela, porque para nós aqui é lance de cartão vermelho. Foi quando o árbitro fez o sinal, e aí essa é a característica, e somente o árbitro pode fazer esse gesto, porque se algum jogador fizer o gesto... Toma amarelo. Toma amarelo. O Jael pediu pênalti, que para mim foi. O Jael podia ter tomado cartão amarelo. Podia não, devia. Porque ele fez o gesto fez escancarado. Do árbitro de vídeo de que o árbitro precisaria ver. Realmente, ele, de acordo com as orientações do protocolo, melhor dizendo, do árbitro de vídeo, este jogador que faz o sinal para o árbitro ver na tela, ele é passível, sim, deve tomar o cartão amarelo. Mas, retornando, o árbitro de vídeo deve ter informado via rádio ao árbitro. Amigo, vai ver na tela, porque para nós aqui foi pênalti. Foi o que ele fez, com muita tranquilidade, foi lá, observou na tela e chegou à conclusão. Isso precisa ficar bem claro para o telespectador. Quem decide se volta atrás ou não é o árbitro. Quem decide se vai atender ou não o árbitro de vídeo, somente o árbitro. Ele que vai. É claro que isso hoje... Sem o árbitro de vídeo, os oficiais da arbitragem, que são os assistentes, o quarto árbitro e os adicionais quando eles estão atuando, eles têm esse poder de interferir com o árbitro, de chamar a atenção do árbitro, porque dentro da lei do jogo, eles também podem e devem detectar uma situação de irregularidade na partida. Como, por exemplo, um tiro penal, um gol que não aconteceu e o árbitro deu, um gol que foi e que o árbitro não deu. Então, decisões importantes da partida, uma falta que aconteceu que o árbitro não viu, os outros componentes da equipe de arbitragem, que são os assistentes... Tem obrigação de auxiliar o árbitro, porque a regra estabelece que eles detêm esse poder de auxiliar. O Diego Real se queixa, e deu uma entrevista publicamente lá na Grenal, já 2 vezes, em 2 oportunidades, por isso que dá para citar, que aquele lance de Caxias do Sul que ajudou ele definir que ia parar de apitar, não houve uma informação convincente, por isso que ele foi pela cabeça dele. Não, porque dizer, eu fui acusado de soberba, que houve uma informação atrás da goleira, outra não sei do que, outro de cima... O auxiliar disse uma coisa, o cara de trás da goleira disse outra, o outro... Ele disse, olha... Aí eu fiquei pela minha análise. Não sei como é que vocês interpretaram. Não, o que ocorreu naquele lance, se foi isso que ele está dizendo, a decisão dele está correta. Por quê? Correta que eu digo por ele ter a decisão do pênalti. Não estou dizendo porque vendo as imagens nós vimos que não foi correta a decisão.
Mas na hora que você não tem o árbitro de vídeo, porque se tivesse o árbitro de vídeo nesse lance, ficava fácil. Fácil. Era muito fácil. fácil. Mas aí que eu quero chegar à conclusão. O homem, às vezes, trai. O vídeo, não. Evidente. O cara diz que disse uma coisa, depois diz que disse outra. Bom, eu não... E é isso que ele se queixa. Ele diz que o sujeito que traiu ele naquele lance já tinha traído em outra situação. Bom, aí é uma relação entre os dois, né, que nós não temos como saber, não temos como interferência. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu me coloco no lugar do Diego, e se eu estivesse apitando aquele jogo, e eu decidi uma coisa, e os demais que me informaram de forma como tu colocaste, que o Diego colocou para você, evidentemente que eu ia ficar com a minha convicção. Porque isso é da lei. Quando você precisa de uma ajuda, você não recebe a ajuda que você precisa. Por isso que quando, nas nossas instruções, a gente orienta os árbitros, assistentes, o quarto árbitro, que a interferência no auxílio ao árbitro, ela não precisa ser apenas 100% de certeza. É 110% de certeza. Porque se você não tem a certeza absoluta de que foi mão na bola, ou seja, que foi pênalti, você não pode chegar no árbitro e dizer, olha, acho que foi pênalti. Esse acho derruba o árbitro. Esse acho derruba o árbitro. Tem que chegar a dizer lá, 110% de certeza, pênalti, pode marcar, vai por mim. Você sabe que nós somos macaco velho. Né? Ali a televisão já tinha dito para ele que ele estava errado. Porque demorou uns 7, 8 minutos. Então não foi um problema do contraditório ali, da contradição, aliás. Um dizendo uma coisa, outro outra. Quer ver o que aconteceu comigo em Cidreira? Inter e Caxias. Pedro Rocha treinava o Internacional. José Carlos Oliveira, bandeirinha da FIFA, ótima pessoa, ótimo bandeirinha. Aí confirma o gol do Internacional, o gol do Itamar. E aí estava o Faridinho, pela Rádio Gaúcha do meu lado, dizendo que tinha sido gol, mas um outro cara dizendo que tinha sido gol. Diz, não tem como ser gol da onde ele chutou, rapaz, são loucos. A bola entrou por fora, eu dou 1000% de certeza. Eu disse para o Zé Carlos Oliveira, não foi gol do Internacional. Os caras do Internacional queriam dar em mim depois do jogo, ou no intervalo já. Tu é louco, Rec. Então vocês vão ver na televisão, vão ficar com vergonha de vir me encher o saco. E o Zé Carlos Oliveira, até hoje eu encontro ele, e eles me salvaste. E salvei mesmo. Que todo mundo dizendo que foi gol. Eu disse, mas para um pouquinho, eu estou atrás da goleira, eu vi que entrou por fora. 100%. Aí o Faridinho, não, eu também vi. Não, tu não viu, não. Daquele ângulo onde ele chutou, não tem como. Aí foram ver. Por isso que eu acho que tu podia dar um apoio lá como árbitro assistente. Nem quero, apanhei uma vez só, já quase apanhei. Por quê? Porque é essa linha, né? Nas nossas orientações que a comissão de árbitro faz, é exatamente essa, no sentido de que a interferência ela precisa ocorrer, mas quando há a certeza absoluta. Por isso que eu usei o termo 110%, porque você vai dizer, o árbitro, então, passa a acreditar e vai mudar a sua decisão e vai corrigir um equívoco que possa ter ocorrido. Mas voltando ao árbitro de vídeo, que eu acabei não te respondendo, quais as situações em que o árbitro de vídeo deve entrar. E hoje o protocolo estabelece que são somente essas 4 situações, que é o tiro penal, uma delas. Tiro penal, o pênalti. Nas circunstâncias do pênalti ter ocorrido, né, ou na circunstância do pênalti não ter ocorrido e o árbitro ter marcado. Então, quando há o equívoco do pênalti, né, onde o árbitro marca um tiro penal e o vídeo mostra que o lance foi fora da área. Ou então o contrário, o árbitro marca o tiro penal e o vídeo, a imagem mostra que foi fora da área. Então, nestas situações, o árbitro de vídeo precisa interferir. E não apenas na falta. Aí o árbitro de vídeo chama o juiz. Chama, sim. Das outras é o juiz que chama o árbitro de vídeo. Não, pode ocorrer nas duas situações. Sim. Nas duas situações. O árbitro de vídeo chamar o árbitro e comunicar, ó, o jogo está andando, olha, é bom tu rever. Aí ele pode parar o jogo
pode aguardar a bola sair, vai depender toda uma... Foi o jogo do River lá. Exatamente. Ou então o árbitro, se tem dúvida de um determinado lance e os outros oficiais da arbitragem não colaboraram com ele, ele pode simplesmente também... Se eu dou cartão amarelo e o juiz lá de cima diz, não, isso é para vermelho, ele pode? É um outro item, que já vou entrar nesse item. Apenas para terminar o pênalti, Rec. Sim. Com todo o respeito. Claro. Não, tá tranquilo. Não é apenas no pênalti a situação da falta do pênalti ou não. Você marca um pênalti, mas na jogada anterior, que é a sequência da jogada, em que lá ocorreu o pênalti, o atacante cometeu uma infração para poder chegar lá, o árbitro de vídeo também deve interferir e não permitir que seja executado o pênalti e marcar a infração que ocorreu no interior. Importantíssimo. É muito importante, porque de repente é o seguinte... Houve uma infração antes. Uma irregularidade antes, mas não é lá, minutos antes do jogo, lá no meio campo. Não, eu estou falando... O lance. O protocolo é no lance, na sequência da jogada. Assim como na regra 4... Quando você perde um equipamento, a chuteira, mas você está na sequência da jogada, vai lá, faz o gol é válido. Você entende? Embora, com as mudanças que ocorreram agora, o jogador pode até jogar com o pé descalço. Mas antes era dessa forma. Então, hoje, o árbitro de vídeo no pênalti, então também ele precisa verificar, né? O árbitro de vídeo verificando que antes do pênalti houve essa irregularidade, evidente que ele vai entrar e o árbitro vai ver na tela e se realmente ocorreu essa infração antes do tiro penal, o tiro penal será... Eu tenho uma dúvida, Matheus. Se naquele lance do Kahneman, que o Gigliotti dá uma porrada no Kahneman lá na Argentina, se o juiz tinha dado amarelo ou não tinha dado nada. Eu acho que o juiz tinha dado amarelo e depois deu vermelho. Ele deu amarelo. Eu tenho certeza. Ele foi dado o cartão amarelo e aí, te respondendo então a pergunta que você fez. O segundo Ele pode aumentar a pena? O segundo item é referente à utilização do cartão vermelho. O árbitro de vídeo interfere nas expulsões de jogadores. De que forma? Não nos cartões amarelos, tem que ficar bem claro. Acontece um cartão amarelo no meio-campo e o cartão amarelo foi mal aplicado, o árbitro de vídeo não interfere. A interferência, quando envolve cartão amarelo, é quando o cartão amarelo, a infração, melhor dizendo, não é de cartão amarelo. A infração é de cartão vermelho. Então, se há uma infração onde o jogador, ao disputar a bola, utiliza de força excessiva ou brutalidade, ou então ele pratica uma conduta violenta. O que é conduta violenta? Quando o jogador, fora da jogada, ele agride, usa força excessiva, brutalidade contra o adversário, contra torcedor, contra qualquer pessoa. Porque a conduta violenta é até contra o repórter. O jogador vai lá te dar uma porrada, te agride, ele está praticando conduta violenta. A medida disciplinar é cartão vermelho. Então, assim, quando nós temos um lance de conduta violenta ou de jogo brusco grave, como eu já defini, onde o jogador utiliza de força excessiva ou brutalidade, a punição disciplinar correta é cartão vermelho. O árbitro vai lá e dá o cartão amarelo, como aconteceu no jogo do Grêmio. O que o árbitro de vídeo fez lá de cima? Comunicou ao árbitro para rever o lance onde ele apresentou o cartão amarelo. Por quê? Porque o lance, como vimos todos, foi um lance de expulsão, onde o Kahneman foi atingido no rosto, como tu disseste, através de uma força excessiva, brutalidade, e de acordo com o texto da regra 12, o árbitro, nesse tipo de infração, precisa obrigatoriamente apresentar o cartão vermelho. Agora vê que o Independiente não aprendeu a lição, né? Teve um jogador expulso lá e o outro aqui quase na mesma situação. Eu ainda brinquei com amigos depois da arbitragem de vídeo. Eu acho que nenhum time argentino em competições com essa ferramenta nova vai terminar com 11 em campo, né? Porque agora, pegando todos os ângulos, a dificuldade deles continuarem com essa catimba eles aprendem mais agora. Violenta, ou eles aprendem ou vão ser prejudicados. Mas Matheus, eu falei logo no início que o objetivo do árbitro de vídeo, do qual sou totalmente favorável, não é apenas
para efeito dentro das 4 linhas. Quando eu falei em ajustes, nós precisamos, todos nós, também começar a entender da importância e da, como é que eu vou dizer, da justiça que o árbitro de vídeo vem trazer para o futebol. E parece, né, aí usando as palavras do REC, que o Independente não acreditou, enfim, tanto que repetiu praticamente a mesma situação na segunda partida. E que isso aí acabou... Morebieta. Acabou interferindo diretamente na partida, né, porque jogaram com 10 a partir do 33º. E aí tinha prorrogação ainda. E houve prorrogação. E eles tiveram que fazer uma reserva de energia para chegar na prorrogação. Incrível. Algo que, aliás, algo que me chamou a atenção. Eles admitiram ser pressionados. No segundo tempo eu estava comentando o jogo, disse, bom, agora é o seguinte, vai ser todo mundo atrás da linha da bola e seja o que Deus quiser. E foi. Foi realmente. Eles arriscaram 2, 3 vezes para tentar surpreender o Grêmio no final do tempo regulamentar, mas até ali eles estavam se dosando. Mas precisamos também reconhecer que houve, por parte desses jogadores, uma superação incrível no aspecto assim de disciplina tática, entrega, condição física. Foi algo assim espetacular. E o Grêmio, acima de tudo, teve que continuar jogando, martelando e não conseguiu fazer o gol. Exatamente. Então, voltando ao nosso árbitro de vídeo, como terceiro item são as situações em que é dado um cartão errado para jogador errado. Quem praticou a falta com uso de força excessiva foi o jogador número 9. Aí o árbitro, em função, normalmente não sei se vocês notam, quando ocorre durante uma partida uma atitude de jogo brusco grave ou conduta violenta por parte de um jogador, os companheiros desse jogador atingido cercam o árbitro, cercam os jogadores, normalmente há um conflito entre os jogadores. E aí, se o árbitro não ficar ligado, ele perde o jogador. Perde, que eu digo, o número do jogador, enfim, dá esse tipo. Já aconteceu com a gente esse tipo de situação. Aí ele dá o cartão para o número 9 e quem fez a infração foi o número 10. Bom, se a equipe de arbitragem não se deu conta disso, o árbitro de vídeo, então, ele entra e faz essa correção necessária, né? Porque realmente tu ser um jogador disciplinado e aí você acaba sendo expulso por uma atitude de um colega, é uma injustiça muito grande. Então o árbitro de vídeo realmente entra. Mocelinho, vou deixar uma pergunta para depois do intervalo, o Matheus pode deixar outra também para o Mocelinho engatilhar aí. Não é mais tão sedutor ser árbitro de futebol? Tivemos 2 bons árbitros, o Luiz Teixeira, né? E o Diego Real abandonando a carreira, 2 árbitros destacados da nossa federação e reconhecidos como bons árbitros, se equivocaram e tal, mas eram bons árbitros. Eu me lembro da sua insistência na época e tal, e que não é fácil, né, ser árbitro de futebol. E a imprensa sempre em cima e com a vantagem do replay que nós temos e tudo mais, mas não é mais tão sedutor ser árbitro de futebol? E quer deixar uma coisa. E até aproveitando o teu link, complementando essa tua pergunta, Rec, quando tu falas em não é tão sedutor, ao mesmo tempo as pessoas hoje em dia dizem que o nível dos árbitros estão inferiores. Talvez também pelo fato de nós termos 30, 40 câmeras, a gente pode julgar eles de uma forma um pouco mais injusta até. Mas pegando o gancho do REC, não é mais atraente ser árbitro e os árbitros de hoje em dia realmente não têm o preparo necessário ou pelo menos não evoluíram proporcionalmente como os jogadores fisicamente, como os próprios clubes profissionalmente? E o bom mesmo acho que é ser árbitro de vídeo. Aí já voltamos. Estava brincando com você ali aqui, a gente discute o lance do Agomar há 41 anos, já passou de 4 décadas. Vamos para a 5ª década já. 41 anos que se discute o Agomar Martins. E aí, alguns ainda citam o Agomar, que errou foi o Bandeirinha. Quer dizer, grande árbitro. Né? É Justiniano, grande árbitro. Agomar Martins, aliás, um dos baluartes da arbitragem aqui do Rio Grande do Sul e brasileira. Né? E era sinônimo de segurança dos árbitros
em nível nacional, né? Segurança. Ele apitou muitos clássicos. Aliás, a nossa escola aqui do Rio Grande do Sul, tem por esta característica que é o comando, a segurança dentro das 4 linhas. Isso vem lá de trás, né? Do Agomar, do Carlos Martins, Ayrton Bernardoni, Roque José Galas, enfim, esse grupo todo que nos deu esses ensinamentos todos e que o grupo até hoje... Agora, eu sei o Bernardoni podia apitar do jeito que ele é colorado, como é que é? Mas Não, mas isso prova, e ele era um grande árbitro. Grande árbitro, foi um grande árbitro, né? Mas essa característica de Colorado foi bem pós, depois dele ter parado de apitar. Ele chegou a ser comentarista de arbitragem na Rádio Gaúcha. Sim, foi comentarista por longo tempo. Mas voltando à questão do Diego Teixeira, aliás, a saída deles, porque lá na comissão, cujo presidente Luiz Fernando, eles têm critérios de promoções, critérios que a comissão tem, existe um regimento interno bem bacana, sabe? É uma coisa séria, uma coisa bem planejada. E a saída dos dois nos deixou, essa agora é a minha opinião, deixou um vácuo entre o grupo que nós temos da frente, que é muito bom, e o grupo que vem vindo lá de trás. Por quê? Porque a comissão tem um cuidado, né, de fazer essa promoção gradual. E com a saída deles dois, que era o grupo intermediário, ficou uma pequena lacuna que precisamos, assim, estamos buscando substitutos, né, para exatamente cobrir essa lacuna. E a saída deles não foi motivada, viu, Rec, em função daquilo que a arbitragem não é mais atrativa, não. Foram compromissos profissionais. Pessoais, coisas pessoais que me permite o telespectador, não vou trazer a público, mas eu posso garantir. Foram situações pessoais que, associadas, de repente, a alguma outra decisão no campo de jogo, que tenha ajudado. Mas a saída deles foram aspectos essencialmente pessoais. Como mandante no estádio do Vale, Internacional empatou em 0-0 com o São Luís de Juí, retomou a liderança, mas agora tem um jogo a mais do que o Brasil e o Caxias. Pelo índice de aproveitamento, o Inter é o terceiro. Colorado se reapresentou nessa segunda, começou a preparação para o confronto com o Cianorte, quinta na Copa do Brasil. Atletas que atuaram no final de semana não participaram da atividade. No Grêmio, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 3-0, um gol a 23 segundos, né? Na Arena, a vitória deixou o clube na zona do rebaixamento do campeonato, o Novo Hamburgo, né? Gols foram marcados por Tony Anderson, Michel e Jael. Atacante encerrou o longo jejum, não marcava desde 2016, marcou de pênalti, é verdade. O tricolor já está no Uruguai, treina hoje à tarde, estreia amanhã, 19h15 na Libertadores da América. Provável Grêmio: Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, com Cícero na frente. Eu acho que pode jogar o Jael na frente também, mas a história do Arthur é que está mal contada, né? Enquanto ele não fizer o exame médico para ir ou não ir para o Barcelona, porque ele não tem problema crônico de lesão, eu acho que ele não vai jogar. Já era para ter atuado contra o Veranópolis, essa história está mal contada. Atacante Carneiro volta a estar na mira da direção gremista. A imprensa uruguaia noticia que o tricolor deve aproveitar a ida ao país para tratar da negociação. Bom, tem toda uma lista aqui que eu vou suprimir de inscritos e tudo mais. Ligeirinho aqui, ó. Próxima rodada do Gauchão. Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, sexta, 9h30 da noite. É decisão para cima e para baixo, não. O Brasil de Pelotas vai ficar entre os 4. Né? Mas já começa a definir qual o adversário que ele vai querer. Avenida em Caxias, 17 horas de domingo, vale pelo Avenida. Juventude e Grêmio, domingo, 17 horas, vale para os dois. São Luís e Cruzeiro é confronto direto. Se o Cruzeiro ganhar, inverte a posição com o São Luís. Cruzeiro hoje estaria sobrando da classificação. E tem São Paulo e Veranópolis, é a última chamada para o São Paulo. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, é o melhor custo-benefício, menor preço, 3061
6262. Bascaria. E ali no Parcão, com vasto estacionamento e no mole. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados. Calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. A Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Ubra, em Canoas. José Mocelin, nosso melhor árbitro agora é o Daronco, né? Pela condição FIFA, né? Embora tenhamos o Voaden, né? Ainda está numa fase espetacular, e o Jean, que em 2018 está num crescente inacreditável. Ele simplesmente realizou 4 ou 5 jogos no Gauchão, sem choro. Quase perfeitos, quase perfeitos. Quem é que analisa isso? Toda a comissão. Nós temos... Vocês veem os 6 jogos? O nosso presidente, ele designa técnicos, que são os integrantes da comissão, para acompanharem ou no campo de jogo ou via TV. Se os jogos são no interior do estado, a gente faz o jogo via TV, analisa e numa reunião subsequente a gente faz toda uma troca de ideias entre todos os componentes da comissão, exatamente para fazer as correções necessárias. Vocês também tocam pau em comentaristas de arbitragens? Essa anta aí comenta a arbitragem? Não digo tocar palma, que discordamos de várias interpretações que são dadas, o que é normal. Mais concordam ou mais discordam? Não, umas nós concordamos, mas evidente, mas isso é do jogo. A gente... Porque, assim, o comentarista de arbitragem também tem a sua visão das coisas. Ele, quando envolve interpretação, ele fica numa situação que nós temos também, que temos a nossa visão. Só que nós somos estudiosos da regra, a gente precisa exatamente orientar os árbitros naquilo que o presidente da comissão, junto com os integrantes, define. A cada 15 dias, só para exemplificar, a cada 15 dias são reunidos todos os árbitros envolvidos no gauchão, tanto os árbitros quanto os assistentes e os quartos árbitros, lá no plenário da federação, e 2 ou 3 técnicos são designados pelo nosso presidente Luiz Fernando, onde a gente nós analisamos o jogo específico, normalmente onde o jogo apresentou alguns problemas. Então, o técnico revisa o jogo, vai lá, vê todo o jogo novamente, separa aquelas decisões que precisam ser corrigidas e projeta para o grupo, e aí juntos, isso que é importante, juntos nós buscamos, inicialmente o técnico busca as razões daquele equívoco, quando ele ocorre, e juntos decidimos qual o protocolo a ser seguido. 2 coisas lá, queima-roupa, porque nós temos 30 segundos. O Luiz Fernando já é árbitro como vocês, já entende de arbitragem como vocês. E a outra, em dólar, você sempre ganhou bem porque sempre foi top. Aumentou o valor que hoje percebe o árbitro? Correu junto com a valorização do futebol ou não? Em primeiro lugar, o nosso presidente Luiz Fernando, nós estamos lá juntos desde 2004. Eu posso dizer, ele não é árbitro, mas hoje eu posso dizer que ele até conhece a arbitragem mais do que a gente. E o dinheiro corresponde? Ele hoje corresponde. O nosso presidente fez umas correções necessárias, está bem. Valeu, obrigado, Mocelin, obrigado, Marcelo. Amanhã tem mais nesse horário, às 19h estou de volta.